Boa tarde, eu sou a professora Carla Daiane Afonso, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar com os alunos do sexto ano sobre denotação e conotação. Quando nós falamos sobre denotação e conotação, nós falamos sobre dois conceitos principais. Quando nós falamos sobre denotação, um conceito real da palavra, um conceito que nós encontramos dentro do dicionário, um conceito que nós utilizamos e encontramos dentro de revistas, dentro de artigos científicos, dentro de redação. Então esse é o sentido que nós encontramos dessa palavra, né? O sentido denotativo. Eu costumo dizer que o sentido denotativo é o sentido, além de ser real, o sentido de verdade, né, dessa palavra. Então essa é uma forminha que eu sempre utilizo para que os meus alunos gravem, ou então o D do dicionário, né? Encontramos esse sentido dessas palavras dentro do dicionário. Quando falamos no sentido conotativo, nós falamos no sentido de uma palavra que muitas vezes ele não é real, não é o mesmo sentido que nós encontramos dentro do dicionário. E para que nós façamos essa compreensão do que são essas palavras no sentido conotativo, nós precisamos muitas vezes pensar, né? Precisamos conseguir fazer a interpretação dessas palavras e precisamos ir interpretá-las. Então, quando nós pensamos no sentido conotativo, nós damos um sentido muitas vezes figurado a essas palavras e não aquele sentido que nós encontramos dentro do dicionário das palavras. E as palavras dentro da língua portuguesa, elas são muito vastas e muitas vezes elas têm diversas interpretações, né? Então, por isso que nós precisamos sempre saber interpretá-las e conseguir fazer essa leitura. Quando nós falamos no sentido conotativo, muitas vezes nós conseguimos perceber que dentro de músicas, dentro de charge, dentro de tirinhas, dentro da nossa própria fala, né? Nós encontramos muitas vezes esse sentido conotativo. Então, esse sentido conotativo, ele faz com que nós pensamos sobre o que nós estamos aprendendo, sobre o que nós estamos, sobre qual o sentido dessa palavra dentro do texto, né? Por que eu utilizo essa palavra? O que ela quer dizer para mim, né? Eu tenho uma forma que eu sempre brinco, mas é uma forma de tentar fazer com que os alunos gravem, que é quando eu digo assim para o aluno, vamos! Aí o aluno me olha e fala assim, vamos aonde, professora? E aí eu tenho claro e sempre lembro para o aluno que esse vamos aonde, professora, quando ele diz, claro que é no sentido conotativo, porque ele entendeu o contexto que eu estou dizendo. Vamos, faça a sua atividade, né? E ele muitas vezes brinca, tentando levar na forma denotativa, no sentido real na palavra. Eu sempre utilizo uma outra linguagem que às vezes a gente prefere, quando é cômodo para nós entendermos do sentido denotativo e quando não é, entendemos do sentido conotativo. E isso é com diversas palavras, né? A nossa língua portuguesa, ela é muito vasta e ela tem um grande leque que nos abre para essas interpretações. E isso faz com que nós sempre estejamos tentando entender, sempre estejamos tentando fazer essa leitura. Então, uma palavra também que eu utilizo, um exemplo que é muito presente dentro da vida dos meus alunos, é a palavra palhaço, né? Então, quando a prof fala, vamos lá, vamos fazer, qual o sentido da palavra palhaço? Então, quando nós pensamos no palhaço, a primeira imagem que nós temos é a imagem do palhaço. O palhaço que trabalha no circo, o palhaço que faz palhaçadas no circo, mas o palhaço que, né, sempre está vestido, colorido e tudo mais. Esse é o sentido real, né, da palavra palhaço, que está lá no picadeiro. Esse é o palhaço. Quando eu falo assim para alguém, você parece um palhaço, né?
eu não estou querendo dizer que essa pessoa trabalha no circo. Sim, eu estou dizendo que essa pessoa é engraçada ou que ela faz palhaçada, que ela acaba brincando com algumas situações. Então essa é uma das palavras que eu gosto particularmente de usar, que fica fácil. Um outro exemplo bem claro dentro da denotação e conotação é a palavra bruxa, né? Então, quem nunca disse assim, aquela menina é uma bruxa, a professora é uma bruxa, né? Quando nós estamos utilizando a palavra bruxa, nós estamos fazendo esse uso, né? Então, da palavra pode ser no sentido denotativo, quanto no sentido conotativo. Quando eu falo que a professora é uma bruxa, eu estou dizendo o quê? Que a professora é muito malvada, que essa professora briga com os alunos, que a professora muitas vezes não entende os alunos. Então, esse é um exemplo claro da palavra bruxa, no sentido conotativo. Um outro exemplo é, a menina estava passeando e encontrou uma bruxa, né? Então ela teria encontrado quem? Poderia ser uma bruxa, no sentido real, né? Com um chapéu, toda de preto, com uma vassoura, ou poderia ser uma bruxa, poderia ser inclusive, que eles chamam de bruxa aquele animalzinho, ou então poderia ser alguém. Essa leitura dentro do texto que nós precisamos ter. Mas é uma coisa muito clara que nós precisamos entender, que quando nós estamos escrevendo um texto, estamos escrevendo uma redação, estamos escrevendo para alguém, nós não vamos poder colocar esse sentido para a pessoa interpretar. Nós precisamos colocar as coisas de forma clara. Então, quando eu digo que essa forma denotativa e conotativa precisa estar bem clara dentro da língua portuguesa, dentro da forma de eu escrever, da forma de eu saber o que eu estou escrevendo e a hora em que eu posso utilizar essa outra linguagem é muito clara, né? Então, a nossa forma de nos comunicar com algumas pessoas, ela não pode ser da forma com que nós utilizamos o sentido conotativo. Ela precisa ser precisa e precisa ser de forma correta, precisa ser da forma do dicionário, né? Então, muitas vezes nós precisamos entender que o sentido real da palavra, ele tem que ser usado dependendo do local, dependendo da forma, dependendo da onde estamos nos comunicando, né? Então, o sentido denotativo, ele serve para que nos dê o sentido real da palavra. E o sentido conotativo é aquela interpretação que nós podemos dar a um leque de palavras, que seria, muitas vezes, o sentido que nós temos que interpretar para entendê-lo. Então, é isso aí. Hoje nós terminamos a nossa aula de denotação e conotação. Espero que vocês tenham entendido.